Voltamos com Cultura Livre. Hoje a gente está aqui com o André Coruja. Ele que é cantautor, músico, produtor cultural e professor, que é uma profissão linda, né? De ensinar, de estar com as pessoas, de conectar pessoas. Eu acho essa profissão incrível, André. E a gente estava falando aqui justamente sobre o seu primeiro EP solo, como que é essa construção do seu EP, e você estava prestes a falar e eu já estou aqui curiosa, pensando como é que esse taurino pensa essa construção de um EP. Você pode falar pra gente? Sim, sim. Esse primeiro, o Two Trees, foi um álbum mesmo, com 12 músicas, né? Uhum. Então, foi um álbum? Foi um álbum, sim. Eu convidei um amigo, que é o Félix Robato, lá de Belém, para ser o produtor do álbum. Eu me lembro que eu ainda não estava no Brasil, foi em 2013, eu entrei em contato com ele dizendo, cara, chegou a hora de gravar essas músicas, sabe? Tô com muita coisa, preciso lançar isso, preciso dar um direcionamento para o que eu estou fazendo. E aí tu me perguntavas há pouco a respeito do processo. Caramba, sempre viveu tocando com banda, processos coletivos. Uhum. E agora como é transformar isso para o trabalho solo? Eu acho que, antes de tudo, é importante dizer que um trabalho solo ou um trabalho autoral não é um trabalho individual. Sim, sabe? São muitas pessoas envolvidas. A questão é que talvez as tomadas de decisão fiquem mais a meu cargo. Mas quando eu chamo um produtor, eu estou pedindo para ser dirigido por alguém, não? Então estou pedindo um confronto. Esse processo do disco mesmo com o Félix, que é um amigo de muitos anos, era meu companheiro de banda lá pro Punha, tanto foi feliz quanto foi, nossa, houve momentos assim que a gente discutia de não render mais o negócio, ter que passar umas semanas sem se falar. Mas faz parte, né? O processo criativo. Processo. A gente também tem que ser capaz de se desprender do ego, saber escutar o outro, assim como o outro também tem que saber escutar a gente. E achei muito válido, mas isso daí é a demonstração de que não é um trabalho individual. Então... Tem contribuições, né? Muitas contribuições. Contribuições que transformam o produto Sim. final, assim, o processo. Mas eu acho que eu fiz esse álbum ainda carregado de um ego, que não é esse ego mais óbvio, tal, de se entender, mas era uma necessidade interior de expressar aquelas músicas do jeito que eu pretendia. E aí, evidentemente, quando eu chamo um produtor para trabalhar comigo, ele vai confrontar algumas das minhas ideias. E eu acho que naquele momento eu fui muito resistente. Então, por isso custou muito esse processo. Mas o resultado final foi ótimo, que a gente conseguiu equilibrar. Isso só durou muito. Mas foi um processo longo. Foi, porque também eu acho que para mim era uma coisa diferente. Também, né? Era diferente. Eu sempre quis muito fazer coisas coletivas, então eu tive muitas bandas. E aí eu fui para a Europa e também comecei tendo bandas lá, mas logo eu me vi numa situação de que não, peraí, eu não sou mais baixista. Agora eu tenho que tocar o violão e cantar minhas músicas. Eu comecei a viajar muito sozinho, tocar muito sozinho. Formei algumas bandas, mas eram bandas mais pontuais para um trabalho solo. E foi isso que me estruturou a lógica em 2014, quando eu voltei para o Brasil. Eu comecei a me dedicar a isso, né? Já tinha conversado com o Félix desde 2013. E nós começamos o processo. Eu levei 33 músicas para ele. Disse, escuta aí. E ele é que foi fazendo a curadoria, garimpando, né? Então, a cada música que ele tirava, eu dizia, nossa, cara, não acredito que eu não vou tocar essa. E aí chegou a 12. Eu tinha mais... Poderiam ser 13, poderiam ser 11, mas eu queria o número 12 porque era o número de horas do relógio. Ai, que legal. Enfim, tem um monte de coisa. Tem um número de meses e tá. Então, chegamos a 12. Eu sei que quando eu estava em 16, eu não queria mais tirar de jeito nenhum. Nossa, não pode mais tirar, mas a gente ainda tirou 4. E aí ficaram essas 12. E às vezes as pessoas me perguntam, mas só faz música em inglês e tal, que é a identidade brasileira. Eu falei, então, é porque as músicas em inglês, que são 8 desse disco, são as que tinham mais unidade, porque o trabalho do produtor também é encontrar numa gama de 30 e tantas músicas, quais têm ligação. Conexão, né? Tem conexão. Então, para aquele momento, ficaram 8 em inglês e 4 em português, que já não é o que eu faço agora, né? Sim. Inclusive, no próximo bloco a gente vai falar sobre músicas do Pantanal. Sim, vamos falar sobre isso, com certeza. E esse processo foi assim, custoso nesse sentido, mas
eu acho que me deu uma liberdade criativa muito grande. Eu fiz a maior parte dos arranjos, o Félix também fez uma boa parte desses arranjos. E o trabalho foi muito bonito. Eu tive um apoio emocional e financeiro de centenas de pessoas. Nossa. Porque quando eu abri a campanha quando eu abri a campanha de financiamento coletivo, né? Caramba, muita gente apoiou. Legal. Pessoas que eu tinha conhecido na minha infância, sabe? Colegas de escola de quando eu era criança reapareceram assim, poxa, cara, me lembro que tu tocava violão lá na escola e tal. Que bacana que vai fazer um disco. E fora outros amigos e amigas mais recentes, né, que estavam participando mais do meu dia a dia. Mas me tocou muito a contribuição de pessoas que não me viram sendo músico profissional, sabe? Gente lá que acreditavam em você, gente talvez. que me viam tocando violão na escola, quando eu tinha, sei lá, 15 anos, sabe? Todo mundo passa por aquela fase de levar o violão para o recreio e ficar tocando na legião urbana, assim, sabe? E, no entanto, muita gente se somou a isso. Então, foi um projeto realizado por muitas mãos, sabe? Muitas mãos mesmo. E esse é meu disco, então, assim, é um trabalho autoral. Eu sou autor das canções, da maioria dos arranjos, das letras. Isso é bastante coisa, né? A gente tem que reconhecer. Mas nunca seria aquilo se não fossem muitas pessoas envolvidas. E é lindo você falar isso, sabe? Porque a gente vê essa tentativa de liberdade, de tirar esse ego, né, do artista mesmo. A gente sabe que o artista tem um ego, às vezes, inflado, e a gente precisa ter isso aí. Fala, gente, isso aqui que vocês estão vendo não é... Eu sozinho não ia dar conta, eu não faria, sabe? Foi possível porque teve várias pessoas. Eu acho isso lindo, ser grato a essas pessoas que passaram e que ajudaram nessa construção do trabalho, sabe, Coruja? É importante a gente, enquanto artista, falar sobre isso, sabe? Falar sobre essas pessoas, falar sobre o trabalho que elas tiveram. É incrível isso mesmo. E como é que foi a primeira música, escolha? Não, agora eu tenho 12 músicas, mas tá... E agora, o que eu faço? Por onde vai? Por que eu vou começar com essa música? Algo que eu havia definido previamente, eu não sabia que iam ser 12 músicas, isso foi se formatando. E aí depois também, quando a gente foi chegando nas canções que iam entrar, eu fui entendendo a ordem delas. Fui tocando muitas vezes, imaginando qual era o discurso geral, porque assim, cada canção é um discurso em si. Ou às vezes muito discurso dentro de uma mesma música, porque tu tens letra, tu tens a repetição de trechos da letra, né? Por que eu repito uma parte e não repito outra? E fora a parte musical, né? O instrumento que entra para dar uma textura no momento, para indicar uma mudança rítmica. Então tem tanta coisa acontecendo num discurso de uma só canção que dura 3, 4 minutos, mas um álbum, como o caso do Two Trees, que tem uns 46, eu acho, são 46 minutos, são 12 músicas. É um discurso inteiro também. E uma coisa que eu sempre soube é que eu iria começar com Flutua, eu iria terminar com Ghosts. Flutua é uma canção de 2006, eu acho. Já tem muito tempo, é uma das canções mais antigas desse disco. 2006 ou 2007? 2006. Pronto, fechou 2006. Flutua é de 2006. E ela se tornou a minha canção mais conhecida. Mesmo antes de ser lançada, né, essa coisa de mostrar música para os amigos, de tocar. Então, ela já dizia muito daquilo que chegava às pessoas e do que eu gostaria de mostrar. Então, ela seria a primeira música, até pelo discurso dela inicial. É uma música sem introdução. Quando eu fiz, ela tinha introdução, ela mas depois já entra eu pensei, no refrão, né? Já vou entrar cantando aqui, sabe? Eu vi o mar, mas acho que ele não me viu. E isso é como se jogar ao mundo. E é o lançamento do meu álbum, assim, é o meu primeiro álbum dizendo assim, bora. Então ela é o primeiro discurso. E quando eu compus Ghosts em 2012, era fevereiro, era carnaval, eu estava num país muito frio, então o carnaval em fevereiro é inverno, só que eu estava doente. Então eu estava com febre, os meus amigos todos tinham ido para o carnaval e tal, e eu estava com febre em casa, mal, não sei o quê. E aí eu comecei a ouvir, me lembro que eu comecei a ouvir Damien Rice, que é um cantautor da Irlanda. Eu gosto muito desses irlandeses também, né, com essa pegada folk e tal. Aí fiquei ouvindo Damien Rice
e comecei a fantasiar uma coisa que eu tinha visto na Bela e a Fera. E aí comecei a fazer essa canção, Ghosts. E quando eu terminei essa música, ela me deu uma sensação que eu só tinha sentido com Paralamas de Sucesso, o álbum de 96 dos Paralamas de Sucesso, que é Busca a Vida, e depois, que é Nove Luas. Nove Luas termina com uma música que me faz ter essa sensação de que, nossa, por que acabou esse álbum? Não pode. No ano seguinte, Paralamas de Sucesso, em 97, lançaram Rei Naná, e mais uma vez, a última música do disco deles me dava essa sensação, nossa, arrebatador, como é que isso pode terminar? A música te deixa naquela sensação de que, caramba, eu quero ouvir mais disso. Não pode parar, não pode parar. E quando eu terminei de fazer Ghosts, influenciado por A Bela e a Fera, por Damien Rice, por Estar com Febre no Frio, eu tive essa sensação, nossa, essa é uma música que busca estar em casa. Ela fala disso, né, uma música em inglês, mas enfim, quem quiser escutar também, o videoclipe dela tem a legenda, só configurar Sim. lá no YouTube para a legenda em português entrar. Essa canção é um clamor para voltar para casa e estar em paz, e ficar bem no aconchego da própria casa. É disso que fala Ghosts, né? Deixar os fantasmas irem e ficar bem, sozinho, dentro da própria casa. Esse é o discurso da última música. Então a gente tem uma primeira que fala sobre se lançar, se jogar, aí tem outras 10 músicas no decorrer que falam de muito caminho, muitas experiências distintas, e a última é agora eu vou voltar para casa, para minha quietude e tentar ficar bem com isso. E eu acho que a gente conversou isso, eu acho que algum dia você falou, porque as pessoas, você falou também, por que tanta música em inglês? E aí você falou para mim, se eu começo a pensar na música em inglês, eu vou compor ela em inglês. Se eu penso em português, faz também sentido isso, por ter as músicas, você também está morando fora, né? Tá em outros lugares, então acaba vindo essa pegada de estar em outros lugares. E é diferente o ritmo, né, para música que você cria em inglês por causa da consoância verbal, tem uma diferença porque quando tem música que você escuta em inglês e aí você vê umas traduções delas assim, você fala, não, que é isso? Não encaixa, né? Bom, de fato, tem razão, né? Uma linguagem... canção, diferente de música instrumental, canção... A gente necessariamente tem que considerar a acentuação tônica, a pronúncia das palavras, claro, daquela língua, né? Tem língua que é mais vocálica, tem língua que é mais consonantal, tem língua que tem mais chiado, outras que tem mais estalo, tem língua que tem pronúncia R retroflexo, né? Que fala muito aqui também, em Mato Grosso. Mas línguas mais nasais, outras nem tanto. E é claro que isso aparece na canção, né? Isso aparece na poesia, se ela for lida, por que não vai aparecer na canção cantada? E claro, as adaptações, eu acho assim, não é uma coisa fechada. Tradução é uma coisa complicadíssima, porque cada língua tem o seu próprio sentido, e dentro de uma língua tu pode ter sentidos totalmente diversos. Então, o sentido é uma coisa que está além da compreensão literal do que é uma língua, né? Sentido é de outra ordem. E eu acho que é uma questão de exercício. Eu acho que tem gente que tem habilidade, prática para fazer versões de canções, porque tem uma gama linguística, um conhecimento das duas línguas e dos sentidos das duas línguas que lhe permite fazer coisas mais próximas do sentido original. Agora, tem outras coisas que não funcionam. Isso é para tudo, né? Então, tu vai olhar o trabalho de pedreiro, tem casa que fica linda e tem outra que fica torta. E tá bom, faz parte. Sim. Mas, sim, de fato, muitas das canções desse disco foram concebidas em tempos em que eu falava mais outro idioma que não o português. Só que a maioria das 33 músicas, olha só, das 33, 23 eram em português e 10 eram em inglês. Nossa, isso é uma curiosidade também. Só 10 eram em inglês. Só que as canções em inglês, como foram compostas num período mais curto, eu acho que elas estão mais relacionadas entre si. Então elas fazem mais sentido quando a gente pensa em álbum. Porque elas são reflexo de um tempo mais curto da minha vida. Sim. As canções em português são canções que estão lá desde 2004 até, naquela altura, 2014. Então são 10 anos de música em português. Naquele momento eram 23 das 33. E tinha lá 3 anos de música em inglês, e acho que, do ponto de vista estilístico, também tem mais unidade.
acabou rolando desse jeito. Mas nesse ano de 2020, eu já lancei algumas canções em português também. Né? Tem o trabalho da Tia Por Dios, que é a minha banda daqui de Cuiabá, que é em português também. E que são músicas autorais, mistura um pouco, né? A gente começou com uma banda cover, só que com uma pegada nossa também, né? Um repertório que não é tão comum aqui em Cuiabá, mas assim eu acho que aqui em Cuiabá, que me vem agora em mente, a Tia Por Dios, eu acho que dialoga com outras duas bandas, que são a Malagueña, banda do Maluf, e a Maria Isabel, a banda do Cris Chaves. Sim. A Tia Por Dios eu vejo muito é como se estivesse no meio disso, porque a gente usa tanto a referência da música do norte do Brasil, que a Maria Isabel usa bastante, né? Eles gostam muito de carimbó, e eu nasci nisso, né? O Lapupunha era isso também. E a Malagueña já é muito mais latina em espanhol. A gente também tem isso na Tia Por Dios, mas é muito legal que esse tipo de banda, que traz uma identidade brasileira, latino-americana, esteja surgindo, né? Eu vejo um movimento legal com essas bandas parceiras e talvez outras que eu agora não lembro, eu não conheço ainda. Mas acho essencial, acho que o Brasil, por muitos anos, até pela língua portuguesa, o Brasil se distancia demais do entendimento do que é ser latino. O brasileiro chama de latino, por muitos anos chamou de latino ou de música latina, algo no qual ele não se enquadrava, quando na verdade o Brasil é uma das grandes expressões da cultura latina, sim. Sim. Então acho que de uns anos para cá, com movimentos culturais de desprendimento, de liberdade, da redescoberta de uma brasilidade que se entende, sim, sul-americana, latino-americana, quando a gente tem movimentos sociais no Brasil, pós-ditadura, que se assemelham muito e se inspiram muito nos mesmos movimentos em países como Chile, Argentina, sabe, Uruguai, Colômbia, Peru, Costa Rica. Eu acho que a gente começa a se identificar enquanto povo Venezuela também, começa a se dar conta de que nós todos temos muito mais semelhanças do que diferenças. E eu acho importante esse desenvolvimento, surgimento de bandas. O Brasil já tem, de umas décadas para cá, muitas bandas que exaltam a latinidade, não só a brasilidade. E aqui em Cuiabá a gente tem, na nossa banda e algumas outras, esse entendimento de que ser cuiabano, ser mato-grossense, ser brasileiro é ser sul-americano. Sim. O brasileiro não tem que estar separado dos outros países. Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. A gente está do lado da Bolívia, sabe? Sim. A gente tem várias fronteiras aqui, a gente está... Claro. Né? Exato. Queria pedir para você, para a gente finalizar esse bloco, com você cantando um pouquinho de Flutua pra gente. Claro. Né? Vou tocar aqui Flutua. E essa é a canção que abre meu álbum. E ela é assim. Eu vi o mar, mas acho que ele não me viu. Me levou pra lá, me envolveu nas águas, sem saber que eu só sabia ser da terra. E agora eu sou do mar, não há parede pra se esconder. Eu vejo a lua de qualquer lugar. Já sei nadar, não sou nada, nada.
só sabia ser